Pois bem, falávamos da liquidação por simples cálculo e já aprendemos que ela é excepcional. Ela só será aplicável naquelas hipóteses do 475B do CPC, no qual se deixa bem clara a ideia de que apenas ao credor beneficiário da gratuidade judiciária, ou como brincamos, que tenha excedido na hora da elaboração do seu cálculo, como se diz no popular, tenha pesado a mão, é que será mobilizada a conta a uma figura da confiança do juízo que a gente pode chamar de contador judicial. Agora, vamos pensar um pouquinho na liquidação por arbitramento. Esta liquidação por arbitramento tem espaço para aquelas sentenças ilíquidas cujos cálculos não sejam tão fáceis de se realizar. Pressupõe a liquidação por arbitramento um cálculo mais denso. Insisto, um cálculo mais complexo. Aquele que, atenção, te lembre muita atenção, a necessária presença de um perito. E é o perito que deve ser lembrado na hora da prova como palavra-chave para a figura da liquidação por arbitramento. Esta liquidação por arbitramento, ela tem espaço nessas hipóteses e não pode ser confundida com a liquidação por artigos. Com essa liquidação, tenhamos um pouquinho mais de cuidado. Por quê? De logo, devo lhe lembrar que a liquidação que a gente apelida de liquidação por artigos é aquela que permite à parte acostar documentos, os quais são chamados pelo artigo de fatos novos para a elaboração da conta. O que a gente pode compreender como fatos novos para a elaboração da conta, tendo em vista que eu lhes ensinei há pouco, eu não estava doidinha, que na liquidação você não pode discutir a natureza da lide. Muito cuidado, porque aqui é uma linha bem tênue. Não se rediscute a lide na liquidação por artigos. O que se permite é aquele autor de um pedido genérico que tenha avolumado provas, recibos, documentos ao longo do procedimento, de acostá-los nessa etapa, a fim de que a conta possa ser bem elaborada. Ademais, muita atenção, é válida a lembrança de que esta liquidação por artigos, ela pode permear a prova pericial, porque se nós não tivermos cuidado, a gente acaba se dando conta de que uma liquidação é aquela que depende de uma prova pericial, ao passo que a outra não poderia ser assim instrumentalizada. De modo algum, cabe a realização de prova pericial, mesmo que estivéssemos ali na intitulada liquidação por artigos. Então, vamos repassar para a gente internalizar. Como eu já tinha lhes dito, são duas as clássicas espécies de liquidação, por arbitramento e por artigos. Porque há a chamada liquidação pelo contador, também chamada de liquidação por simples cálculo, liquidação por simples cálculo. É aquela que só será aplicável quando o sujeito for beneficiário da gratuidade judiciária, não sendo o caso, com efeito, se a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, não haverá liquidação em regra, já que o credor, desde já, poderá requerer o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. E se algum dado faltar ao credor para a elaboração do cálculo, poderá ele requerer ao juiz que o requisite do devedor ou terceiro, os quais terão prazo de até 30 dias para cumprir a diligência. Se injustificadamente o devedor não apresentar os dados requisitados, reputar-se-ão corretos, galera, os cálculos apresentados pelo credor. E se for o terceiro quem descumpriu a ordem, o juiz expedirá um mandado de apreensão, muita atenção, requisitando, se necessário, força policial. Olha que babado, tudo sem prejuízo da responsabilidade pelo famosíssimo crime de desobediência. Então, insistamos na ideia de que essa é uma liquidação excepcional. O contador só será chamado para dar um suporte em situações por demais excepcionais. Foco no beneficiário da gratuidade judiciária. Agora, e a liquidação por arbitramento? Essa liquidação por arbitramento, ela será necessária, nós já vimos, quando para a fixação do quantum de beato for fundamental a realização de uma prova pericial. E eu lhes disse há pouco, galera, lembre da palavra-chave, perito, como marca característica elementar desta liquidação.
Há aqui de se fazer o registro de que a lei processual nos indica a liquidação por arbitramento nas seguintes hipóteses: quando houver determinação nesse sentido na sentença ou quando as partes convencionarem. Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Professora, as partes poderão convencionar a liquidação por arbitramento? Sim, há expressa disposição na lei de que há a possibilidade de que essa liquidação ela possa ter por base um ajuste prefixado, convencionado pelas partes. De mais a mais, quando a questão discutida exigir a produção desse tipo de prova em face da natureza da liquidação. Agora, e a liquidação por artigos? Vamos reforçá-la. O procedimento da liquidação por artigos deverá ser adotado quando houver necessidade de alegar e de provar fato novo. Eis a disposição do 475-E. O que a gente pode compreender como fato novo? Aquele ocorrido posteriormente à sentença e fundamental para a apuração do valor e extensão da obrigação. Também, galera, será considerado como fato novo aquele que, embora ocorrido antes da sentença, não foi objeto da alegação de prova no processo e que se mostra fundamental para a determinação do quantum devido. Ademais, eu trouxe um exemplo, considerado como fato novo, aquela prova do montante dos danos materiais, lembra que eu tinha lhes dito, e do grau de incapacidade da vítima num acidente de trânsito, que em tantas situações sofre danos dos mais nefastos, danos estes, percebam que não têm como ser desde logo quantificados. Nessas hipóteses, quando sobrevêm incapacidades laborativas, às vezes quando surge ali a discussão de um dano chamado de dano estético por conta da perda de um membro, da necessidade da sua amputação, a natureza da própria causa, perceba comigo, além de triste, é de complexa, autorizará a famosa liquidação por artigos. Agora, vamos lembrar, para a gente encerrando esse momento liquidação da nossa aula, que é fundamental lhe lembrar da decisão que encerra a liquidação. O que a gente precisa lembrar em termos de decisão que encerra a liquidação? A decisão que julga a liquidação pode ser impugnada por agravo de instrumento, conforme disposição do 475-H, sendo certo ainda de que não há nenhuma previsão na lei acerca da possibilidade de condenar o sucumbente no pagamento de honorários advocatícios. Agora, atenção, no entanto, embora não seja uniforme a jurisprudência, a tendência é a de que seja reconhecida como devida a condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação, utilizando-se os parâmetros previstos no parágrafo 4º do artigo 20 do CPC. Parágrafo 4º do artigo 20 do CPC. Agora sim, vamos lembrar das espécies executivas. E nós vamos dedicar o restante do bloco aos principais, mais elementares, mais cobrados pontos destas execuções em espécie. De logo vamos começar pensando no procedimento destinado à execução de quantia certa contra o famoso devedor solvente. Lembra? Devedor solvente é aquele que tem débitos, mas tem um patrimônio superior ao montante dos débitos por ele contraídos. Esta é uma execução que está prevista, veja aqui, uma lista gigante de artigos. Nos artigos 646 a 724, e que tem aplicação subsidiária a todas as demais espécies de execução, naquilo que não tiverem de específico, motivo pelo qual eu trago ela como discussão em primeiro lugar. Ademais, para tudo, vamos lembrar que não se pode confundir execução para pagamento de quantia contra devedor solvente, quando o foco for um título executivo extrajudicial, com uma fase de cumprimento de sentença. Perceba comigo que se nós estivéssemos ante uma sentença condenatória que impusesse o pagamento de uma dada quantia, nós não nos serviríamos de um processo autônomo de execução. Ao revés, sentenças condenatórias que imponham pagamento de quantia, elas vão depender de uma simples fase de cumprimento de sentença, simples fase de cumprimento de sentença, para serem implementadas. Aplica-se aqui o disposto nos artigos 475I ao R, que aqui no artigo 475R, lembra-nos
que qualquer ponto omisso ao cumprimento de sentença será extraída como fonte de aplicação subsidiária a regra desta execução contra devedor solvente. Então, muita atenção. Para sentenças, aplicam-se cumprimento de sentença. E aqui me permita lhe dar algumas dicas. Para o cumprimento de sentença de pagamento de quantia, há um artigo que é extremamente discutido e que é um dos grandes focos da nossa prova. O artigo é intitulado de artigo do pagamento voluntário. Voluntário entre aspas. De acordo com a disposição do artigo 475J, o devedor não, o advogado do devedor, intimado para pagar uma quantia. Então, veja, intimado o advogado do devedor, porque é simples fase, não há necessidade de citação, para pagar uma quantia, o qual não faça no prazo de 15 dias, sofrerá a cominação de uma multa de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Então, olha que forte. Iniciado o cumprimento de sentença, se não for o valor da condenação já líquido, já delimitado quanto pago em 15 dias, acresce-se, engorda-se o valor da condenação em mais 10%. Então, em mais 10%. De mais a mais, permita-me te lembrar, muita atenção, que a defesa do cumprimento de sentença não será embargos à execução. Ao revés, a defesa, deixa-me ajustar esse desenho para vocês, a defesa aplicável ao cumprimento da sentença não será outra que não a impugnação ao cumprimento da sentença. Impugnação ao cumprimento da sentença, a qual vem predisposta nos artigos 475, mais especialmente no 475P, no 475M, sem prejuízo da lembrança importante, não é, do 475L, no qual estão indicadas ali, mais especialmente, as matérias que poderão ser suscitadas em sede de impugnação. Não confunda a impugnação com os embargos. A impugnação é defesa aplicável ao cumprimento de sentença, cujo prazo, como eu já tinha lhes anunciado, 15 dias, a qual pressupõe a realização da constrição judicial da penhora, e que, atenção, só poderá trazer na sua mochila, na sua essência, mochila aqui na linguagem didática da gente, as matérias do 475L. A exemplo de uma penhora errônea, de uma avaliação equivocada, de uma nulidade de citação, de ocorrência de prescrição e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, para encerrarmos a diquinha de impugnação ao cumprimento da sentença, vale lembrar que a impugnação ela não será dotada de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele só será outorgado àquele que, executado no instante da apresentação dessa impugnação, conseguir atestar, comprovar a ocorrência de uma lesão grave ou de difícil reparação. Lesão grave ou de difícil reparação. Importa salientar é que estas são as regras mais importantes de cumprimento de sentença de pagamento de quantia, aplicando-se ali a defesa de impugnação, a qual, se não for terminativa do feito, nós já vimos isso muito bem, vai encerrar uma interlocutória, a qual desafia agravo de instrumento. Agora, depois dessas diquinhas, aplicáveis ao cumprimento da sentença, vamos pensar aqui um pouco mais na execução de pagamento de quantia. E eu quero pensar na execução de pagamento de quantia, lhe lembrando da fase postulatória e dos requisitos aplicáveis a essa fase postulatória. Vem comigo, nós estamos juntos. Considerando que a execução de títulos extrajudiciais tramita autonomamente, até porque a gente dá origem a um processo novo, deverá ter início por meio de petição inicial, a qual deverá observar os requisitos constantes dos artigos 282 do CPC, já que o 598 determina que as disposições do processo de conhecimento aplicar-se-iam subsidiariamente à execução.
Destes requisitos genéricos, conveniente apenas relembrar que já foi estudado quanto à causa de pedir, que relativamente à execução, galera, se deve fazer menção ao inadimplemento da obrigação prevista no título executivo. O pedido, porém, não deve ser condenatório, apenas de citação do devedor para cumprimento da obrigação e de eventual deferimento das medidas expropriatórias dos bens do devedor, visando a satisfação da dívida. Então, é fundamental que se deixe claro na inicial da execução, e a gente pode falar tranquilamente de inicial, já que nós estamos ante um processo autônomo, destacando-se, atenção, a necessidade de se fazer referência ao inadimplemento da obrigação. Agora, prof, haveria alguma peculiaridade quanto às provas? Vem comigo. Quanto às provas, desnecessário qualquer requerimento de produção das mesmas, com um detalhe, né, que o diferencia do processo de conhecimento, visto que não haverá na execução qualquer apuração acerca da existência ou inexigibilidade ou exigibilidade do crédito, ou mesmo prolação de sentença que solucionará a lide. A lide, galera, ela, na verdade, não será discutida no que diz respeito à certeza da existência ou inexistência da referida relação jurídica. Eventual discussão sobre a exigibilidade do título poderá, aqui neste caso, ser flexibilizada a discussão por meio dos embargos à execução. Porque, perceba, há poucos instantes nós aprendemos que a defesa do cumprimento seria impugnação. 15 dias, dependente de garantia do juízo, com um rol de matérias bem pequenininhos que poderiam ser suscitadas. Agora, eu devo lhe lembrar, muita atenção, que a defesa aplicável a este processo de execução não será outra que não embargos. Embargos à execução. Esses embargos à execução, galera, estão predispostos nos artigos 736 e seguintes. Eles são hoje 0800 e eles independem de garantia do juízo. Apenas e tão somente, eu falei disso no primeiro bloco, quando nós atestarmos a ocorrência de uma lesão grave ou de difícil reparação, é que se fará presente a figura do referido, não é verdade? Ali efeito suspensivo. Agora, além disso, é necessário o cumprimento dos requisitos do 614. E eu quase ia dizendo 200, porque eu ia lhe lembrar do 282. 282, que é o artigo mãe para qualquer petição inicial. Eu quero que você lembre que, além do 282, será fundamental acrescermos o disposto no 614, no qual está dito que se deverá, através do exequente, instruir a inicial com o título executivo extrajudicial. Celeste não iria me executar tendo em vista o cheque borrachudo? Ela não irá me executar tendo em vista a duplicata não paga? É fundamental que na petição inicial da Celeste, ela faça acompanhar o original do título executivo. Seria um documento indispensável à propositura da demanda. Ademais, fundamental ainda, o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, assim como a prova de que se verificou a condição, eventos futuros incertos, ou que ocorreu o termo, como será a sua aprovação, um evento futuro incerto, quando for o caso. O título executivo, portanto, aqui, ó, a expressão da sua prof alguns instantes atrás, é um documento indispensável à propositura da ação, devendo ser apresentado juntamente com a petição inicial, sob pena de indeferimento da mesma. Lembre comigo, nós estudamos nas aulas de processo de conhecimento. Quando o juiz profere uma sentença de indeferimento, cabe para ela apelação, destacando-se que a referida apelação será interposta no juízo a quo e só se preenchidos os requisitos de admissibilidade será levada para o juízo ad quem. Agora, é aqui ainda importante lhe lembrar que o indeferimento da inicial, veja comigo, pode ser ainda motivado pela ausência de qualquer um dos pressupostos do 580, que felizes nós já estudamos. Quais seriam mesmo os pressupostos? Vou pegar o marca-texto, você vai grifando comigo. Aquele que diz respeito à certeza, à liquidez, à exigibilidade do título executivo, que devem estar comprovados na petição inicial. Estando satisfeitos os pressupostos processuais, tanto genéricos quanto específicos, assim como as condições da ação, o juiz determinará a citação do devedor. Então, presta bem atenção.
fundamental compreendermos aí a estrutura, né, da inicial executiva. Ah, tem um detalhe, já vimos o indeferimento, e é uma pergunta que não quer calar. Professora, há espaço para emenda na petição inicial? Essa também é uma questão clássica de prova. Ah, sim. Se o juiz identifica vícios sanáveis na redação da inicial, por lhe faltar algum requisito em específico, conceder-se-á ao exequente 10 dias para emendar a petição inicial. Agora, chega de fase postulatória, ou quase que encerrada a estrutura da inicial, vamos falar dos honorários. E aqui também é só um repasse, porque nós já aprendemos, eu lhes disse, galera, a execução foi recalchutada. Hoje, felizes da vida, os advogados já conhecerão desde logo o percentual dos honorários advocatícios que lhe deverão ser ofertados. No mesmo despacho inicial, que se determina a citação, o juiz fixará honorários advocatícios a serem pagos pelo devedor. Tudo de acordo com o parâmetro do clássico artigo 20, no seu parágrafo 4º, bem como do CPC, no artigo 652-A. Nessa mesma toada, perceba, e essa é uma regra campeã, que se houver pagamento integral da dívida dentro do prazo de 3 dias concedido ao executado, porque perceba, o executado será citado, se recebida a inicial do exequente, para pagar o que deve em 3 dias. Com mais um detalhe, esta citação não se operacionalizará por carta como de costume. Lá na fase de conhecimento, mergulhe no túnel do tempo comigo, nós aprendemos que a citação regra é a citação por carta. Carta que vai ser livremente encaminhada para qualquer comarca do país. Já aqui, nesse instante no qual nós estamos mergulhados, não dá para pensar da mesma forma. Ao revés, nós vamos lembrar que a citação por parâmetro do 222 será a citação por oficial de justiça. Pois bem, o sujeito vai ser citado e ele vai ser citado para pagar o que deve em 3 dias. De mais a mais, os honorários advocatícios já vão ser fixados de logo no despacho inicial. Agora, vale ressalvar ainda que há aqui, vem comigo na tela, há a dica de que sem que tenham sido apostos embargos e o sujeito, de logo, efetuar o pagamento em 3 dias, ganha ele de brinde, brinde judicial, de ter a sua verba honorária reduzida à metade. Porém, havendo oposição de embargos, novos honorários deverão ser fixados na sentença que os decidir. Então, perceba, eu sou citada, tendo em vista o cheque borrachudo da Celeste. Eu sou citada e eu posso me animar. Nossa, eu vou logo pagar. Nossa, como é que eu fico devendo a Celeste? Se eu pago desde logo o montante do débito, eu ganho de brinde. Brinde é uma linguagem didática, uma figura didática. Eu ganho de brinde. Seria um estímulo do sistema à redução da verba honorária, a qual eu já fui condenada desde o despacho inicial à metade. Agora, se eu embargo, aí já não haveria mais a possibilidade de que se discuta, na verdade, ou eu abra a possibilidade de que se discuta o débito, não haveria mais a incidência deste brinde de redução de verba honorária à metade. Ademais, pensemos aqui na averbação do ajuizamento da execução dos registros públicos. Nos termos do artigo 615-A do CPC, que eu acho assim formidável, já lhes adianto, não sei se vocês já conhecem essa regra. O exequente, galera, poderá, logo no ato da distribuição da execução, olha, antes mesmo, portanto, de qualquer apreciação da petição inicial pelo magistrado, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução para a averbação em registros públicos. Então, no instante em que Celeste ela vai dar início à inicial executiva, ela poderá obter uma certidão de que ela está executando o Sabrina Dourado, tendo em vista um cheque, e levar aos cartórios onde estão matriculados os imóveis, ao cartório, né, ou ao órgão competente pela regularização de veículos, para que se dê uma notoriedade de que aquele sujeito, ele sofre as ingerências de uma execução e que é preciso tomar cuidado com a aquisição dos bens dele. Então, perceba que é importantíssima esta possibilidade que surge em 2006 de se fazer essa averbação. Ela tem como propósito dar a notoriedade da existência da execução, para que depois um terceiro de boa-fé, né, choroso, copioso, não vá alegar em juízo que não conseguiu ter conhecimento da existência daquela pretensão executiva que foi ludibriado numa cena de fraude.
Agora, há ainda de se destacar que o exequente, olha, ele vai ter que comunicar as averbações feitas. Celeste vai fazer essas averbações, mas ela vai ter 10 dias para fazer a concretização dessas averbações com a comunicação, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo que nós estamos estudando. Ademais, se durante a tramitação da execução forem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, será determinado o cancelamento das averbações dos bens que não foram penhorados, a fim de que também não se prejudique o devedor. Então, bens de Sabrina já foram penhorados na nossa historinha. A partir do instante que bens meus já foram penhorados, determina-se o cancelamento dessas anotações que foram feitas no registro, a fim de que eu também não tenha prejuízo, de que eu não sofra com essas consequências. Agora, vamos à citação. E dentro de citação, a gente precisa lembrar que ela serve para dar ciência ao réu. Gente, a gente está recebendo agora aqui um professor extremamente querido. Eu falei dele hoje. E eu disse, imagine se Celeste tivesse uma dívida com o Matheus Carvalho. O melhor, porque somos pequenos, então tem que ficar em pé. O maior e melhor professor de administrativo do universo. Eu não falei dele hoje, Celeste. Celeste confirma, disse, olha, imagine que Celeste, olha a mãozinha dele ali, né? Essa criatura... Daqui a pouco estarei nessa turma com administrativo. Pois é. Então, imagina, né? Se Celeste tem uma dívida de uma duplicata com Matheus Carvalho. Eu disse que ele iria aparecer para lhe mandar aquele beijo, te trazer aquele abraço. E aí a gente volta depois dessa visita, né? Porque eu e Celeste fomos tomadas de surpresa. Aparece, levanta. Já percebeu que a criatura aqui que vos fala é bem baixinha, que a criatura que apareceu é bem gigante. O que gerou um probleminha, né? Para o foco da nossa cinegrafista. Mas voltando ao que interessa, vamos lembrar que a citação do executado, ela será feita por oficial de justiça, consoante se extrai da redação do 652, parágrafo 2º do CPC, que faz referência apenas a esta modalidade de citação. Ademais, a citação por correio é vedada nos termos do artigo 222, falamos disso, a linha D do CPC, e apenas agora esta é bombástica. Né? Matheus Carvalho, inclusive, adora direito administrativo, privacidade do interesse público, execução fiscal. Vamos entender. A execução fiscal, ela está regida por uma legislação apartada. E vocês bem sabem que ela está incerta, imersa em princípios diferenciados. Presta atenção, Celeste, porque até tu vai entender. Se a citação é feita numa execução entre dois particulares, Sabrina e Celeste, Celeste e Matheus, a citação tem que ser por oficial de justiça. Agora, se a fazenda, babado, você, como contribuinte, tiver que ser citado, tendo em vista um débito com a fazenda, Celeste, para tudo. A citação pode ser feita até por carta, porque o ente público ele não é bobo, não é? Ele vai querer mobilizar de forma mais enérgica a cobrança dos créditos que lhe sejam provenientes. Então, veja, notícia triste como contribuintes do universo que nós somos. Na execução fiscal, admite-se citação pelo correio, conforme autoriza o artigo 8º, inciso 1 da Lei 6.830, de 80. Então, entre particulares, numa execução de títulos extrajudiciais, só o oficial de justiça resolve. De outra banda, se pensarmos numa execução fiscal, há a possibilidade, você lembra de toda a encenação que eu lhe trouxe, de que essa execução seja feita pelo correio. Agora, Sabrina e citação por edital. Aquela que a gente aprendeu, que é a citação ficta das fictas, ela é admitida pelo artigo 654, que eu queria grifar aqui para você, 654. Com a observação de que somente será feita quando houver prévio arresto de bens, uma vez que deverá ser requerida pelo exequente dentro desse prazo de 10 dias da intimação da medida cautelar. Nesta modalidade de citação, o prazo de 3 dias para pagamento voluntário da dívida, aquele, galera, previsto no 652 do CPC, terá início somente depois de definido o prazo do edital, ocasião em que, se não havendo pagamento, o arresto será convertido em penhora, prosseguindo-se o feito com a alienação dos referidos bens. Então, a citação por edital na execução, meus alunos já sabem que há, mas uma citação que é super excepcional e que se aplica apenas dada a casuística do arresto. Arresto te revela cenas dos próximos capítulos dessa novela processual, como menina dos olhos, né, menina veneno, da execução, para que se garanta uma leva patrimonial suficiente para saldar o valor do débito. Agora, nesse minutinho que nos resta, uma pergunta que não quer calar. E que eu não vou deixar no ar. Cabe citação por hora certa na execução?
Quanto à citação, aqui mencionada, realizada quando o oficial de justiça, embora não tenha encontrado o devedor, tiver suspeita de que ele se oculta, está embaixo da cama, está se escondendo, tendo sido admitida pela jurisprudência conforme entendimento consolidado na súmula de número 196 do STJ. Então, há a possibilidade, cai muito na prova de analista, cuidado, principalmente da CESP, a realização da citação por hora certa no seio da execução. Agora, desde que preenchidas aquelas peculiaridades da citação por hora certa, inclusive para que ela possa ser deflagrada. Já no próximo bloco, a gente vai encerrando a nossa conversa sobre execução, porque ainda hoje eu quero lhe trazer as noções iniciais de tutela de urgência. Até daqui a pouco.